Let's get ready to rumble! Fala, meu querido, minha querida. Hoje vamos ver 5 fases do emagrecimento. E aí, galera flexível, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa bem legal, né? Como é que o corpo decide onde vai tirar uma gordura, a gordura específica, que muitas vezes você emagrece, aí fica aqueles pneuzinhos indesejados de um lado, a barriguinha cai um pouco para frente, tipo assim, às vezes o seu rosto dá aquela afinada e algumas determinadas regiões não afina, não secam de jeito nenhum. Será que é o quê? Qual é o processo? Qual é o nome desse processo? Por que isso acontece? Então, pois nesse vídeo a gente vai dividir ele em 5 fases da queima de gordura, entendeu? Então, o começo, já deixa logo aqui seu like, comenta, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Então, vamos lá. Como é que funciona a fase, né? Como é que acontece o emagrecimento? É fundamental para você entender que seu progresso tem que evitar muitas frustrações. Por quê? Porque, como a gente está falando, você acha que vai conseguir emagrecer o corpo por inteiro. O emagrecimento ele é global, sim, ele é global. Mas especificamente em determinadas áreas, a gente não tem como a gente do tipo assim saber, vai emagrecer mais aqui e outro canto aqui, outro não. Então, é isso. Então, já ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos lá. Então, vamos lá falar sobre as 5 fases, né, da perda de gordura. Então, qual a fase, depois você comenta aqui embaixo, qual a fase que você está conseguindo acompanhar e está dando certo para vocês. São 5 fases, belezinha? Viu? Dá aquele comentário aqui para dar aquela motivada no professor, entendeu? Fase de número 1, aquele adeus à gordura invisível. Quando você decide que vai começar a emagrecer, é um segredo importantíssimo. Você precisa estar em quê? Em déficit calórico. O que é déficit calórico? É bem simples. É a quantidade de caloria que você precisa por dia. Você vai consumir abaixo do que você precisa, a menos, entendeu? Então a caloria, querendo ou não, ela traz energia para o seu dia, entendeu? Então, por esse motivo, o seu corpo começa a usar o quê? A energia reserva, a gordurinha reserva. Então isso faz com que o quê? Você comece aos pouquinhos começar a diminuir a gordura do seu corpo. Então, por isso que a gente acaba emagrecendo. E sabe qual é a primeira gordura que o corpo adora queimar quando a gente está em déficit calórico? É a gordura visceral. Gordura visceral. Sabe aquela gordura que fica por dentro do corpo, em volta dos órgãos. Então essa é muito importante a gente tentar ao máximo não deixar criar muita gordura visceral já por causa disso, porque ela fica ao redor dos nossos órgãos. Isso é perigoso, né? Principalmente o que? Dá aquela sensação da barriga estufada para frente. E essa gordura visceral, ela é grave, que pode ocasionar outros problemas bem maior. Então, uma das principais que começa a diminuir em você vai ser a sua gordura visceral. Lembre-se disso, essa gordura ela é terrível para a sua saúde. Ela não é saudável. Então uma medida fácil que você pode ficar fazendo é sempre você medir a sua cintura, a sua circunferência e começar a fazer esse processo de déficit calórico. Você vai ver que automaticamente, aos pouquinhos, né? Não é nada de um dia para noite. Aos pouquinhos você vai ver que vai começar a diminuir a sua cintura. Não foca especificamente na balança, entendeu? Porque muitas vezes você foca na balança e acaba ficando frustrado, entendeu? Porque as medidas, você pode ter certeza que as medidas vai dar uma caída legal. Agora, tenta não focar muito na balança, entendeu? Tenta não focar muito na balança. Fase de número 2. Quando as pessoas começam a notar que você está emagrecendo. E isso é o que? É quando a gordura começa a sair de lugares que as pessoas notam mais. Como assim? No seu rosto, nos ombros, nos braços, aqui na papada. E é claro, né, que isso depende muito do fator genético de cada um. Não é uma regra, né? Não é uma regra específica que tem que ser assim. Então são coisas que quando a pessoa bate o olho em você, já começa a perceber. Que querendo ou não, dá aquela motivada, né? Quando alguém fala, pô, emagreceu, né? Seu rosto tá mais fino. Que é sinal que você tá na rota certa. Isso vai acontecendo quando você manteve-se o déficit calórico. Lembra-se disso, não é uma dieta de uma semana, de 2, não. É uma rotina que você tem que criar, que é aos pouquinhos.
Isso aí é mais ou menos umas 8 semanas, mais ou menos assim, uma média, que você vai ver começar a ter aqueles resultados mais firme, mais seguro, entendeu? Viu? Então, lembra-se disso, foca muito nesse déficit calórico. Lembra-se disso, que é ideal de 300 a 500 calorias, o que você precisa, né, para você tirar. Então, não tira muito, que aí já vai prejudicar já durante o seu dia. Querendo ou não, a gordura, isso aí ajuda demais para dar energia. Quando você tira, isso aí, querendo ou não, acaba deixando você já mais cabisbaixo, sem energia, principalmente sem energia para continuar o seu dia a dia, né, para fazer as coisas do seu dia a dia, para que você, até o treino, né, isso pode influenciar demais no treino, né. Então você já ciente que quando você já tira essa alimentação, dá aquela diminuída, automaticamente você vai ver que vai ficar um pouco mais sem energia. Mas lembre-se disso, você não precisa estar motivado para treinar, não precisa estar motivado para poder se alimentar bem. Lembre-se disso. A fase 2 é a que você ganha mais aquele gás. Porque aqueles comentários que muitas vezes você que está passando por esse processo não percebe, entendeu? Outras pessoas do lado acabam falando, aí você vê, tô na rota certa. Vamos para a nossa terceira fase. É a definição, quando a definição começa a aparecer, principalmente nos braços, nas costas, começa a ficar mais definido. Nessa fase, a gordura começa a sair mais dos braços, do peito, das costas, entendeu? A parte de trás das costas. Lembra-se disso. Então é importante você conciliar o déficit calórico com o treino, principalmente nas mulheres, né? Que geralmente aquelas gordurinhas ficam mais resistentes, principalmente no quadril e nas coxas. Então, tenta seguir esse processo, você vai ver a mágica acontecer. Depende muito de você, meu queridão. Algumas vezes, querendo ou não, começa a aparecer também na sua musculatura, fica mais visível, principalmente quando você define os braços, entendeu? Isso faz com que aparente mais ainda as veias. Então, lembre-se disso. Você consegue manter umas fibras bem aparentes. Então é questão de que uma boa estratégia, entendeu? Mas um alerta, muita gente está emagrecendo pela primeira vez e acaba se desesperando nessa fase. Às vezes sente que as medidas do braço, do peito acaba diminuindo. Lembre-se disso. Quando a gente perde peso, a gente acaba perdendo globalmente, não é um canto especificamente, entendeu? Então muitas vezes você tá até inchado, tá retido, entendeu? E quando começa nesse processo, você vai dar aquela desinchada. Então, cara, não vai perder gordura, músculo também vai acabar perdendo também. Então, você vai ter que estar mantendo o foco nisso, porque essas fases é onde você vai sentir mais ainda o corpo perdendo a gordura, perdendo a massa. Pode ser que você vai ficando assim meio, eu queria perder a gordura, mas não queria perder muita massa muscular, mas não tem como. Então é isso, né? É você conciliar todo esse processo. Você tem em mente o que é que você quer especificamente, que muitas vezes é isso. Eu quero emagrecer, mas será que de verdade você quer emagrecer? Entendeu? Então, continua nesse processo. Não é fácil, mas também não é difícil. Você tem que querer. Vamos para a nossa fase 4. O abdômen começa a se revelar aos pouquinhos, o shape desejado começa a aparecer. Lembre-se disso, que é um processo que a gente está falando, não é de uma semana para outra. Quando a definição abdominal ela começa a aparecer para os homens, em média a gente está falando de 12 a 15% de gordura corporal. Já para as mulheres seria em torno de 18 a 22. Nessa fase realmente se destaca. Você tem uma boa quantidade de músculo, já é boa, né? Quantidade de músculo, pouca gordura e suficiente para ver os primeiros gominhos da barriga começar a aparecer, entendeu? Lembre-se disso, o abdômen, ele precisa também de você fazer um treino específico para abdômen, porque acaba ajudando ainda a demonstrar mais ainda esse teu abdômen. Agora você precisa se alimentar bem, precisa ter um déficit calórico. Lembre, a maioria das pessoas nessa fase acabam denegrindo principalmente o que? A dieta, não sendo constante, entendeu? Lembrando que essa fase 4, ela é imperdível, precisa muito que você se dedique, é muita dedicação, todo o resultado ele vai exigir de você muito esforço. Lembre-se disso, não é de uma hora para outra que você vai chegar aonde você deseja.
Lembre-se disso, coloque como meta o que é que você quer. Principalmente é isso, uma meta, principalmente para as mulheres. Quero usar aquela determinada calça, usar aquele determinado short, aquele vestido que caiu bem. São coisas simples, isso é uma motivação para você também, entendeu? Lembre-se disso, é uma pequena coisa do seu dia a dia que vai fazer uma grande diferença. Lembre-se disso. São pequenas coisas que faz a gente mover, que faz a gente tentar continuar mais ainda no foco. Lembre-se disso. Aí a partir daqui você já começa que é a fase 5 em diante, já começa a lutar com aquela gordura que é teimosa, que não quer sair de jeito nenhum. Principalmente aquelas que ficam aqui, ó, na nossa lateral, que você dá aquela secada no abdômen, mas você vê que ainda fica muita gordurinha aqui do lado ainda se segurando, que é resistente, né? Por mais que você passe esse processo, ainda tá ali do lado. Que é o que? Vamos para a fase 5. A gordura teimosa tem um preço, é aquela definição extrema. Lembre, a última fase, que é aquela que a gente está falando da gordura bem teimosa, que não está em canto indesejado, que principalmente na lateral ou na nossa pochete aqui, que fica só a pele, a gente está falando de um percentual de gordura muito abaixo de 10%, que isso já resulta num aparentemente bem enxuto a barriga. Então seria criar um déficit calórico ainda maior do que você já está fazendo, entendeu? E esse déficit calórico seria de 10 a 15%, lembrando, por semana, tentando manter. Você tenta manter, não é uma perca de peso que você vai querer fazer de uma hora para outra. Tenta fazer ele mais tranquilo, porque isso vai fazer com que você não tenha dificuldade ao longo do processo começar a perder mais peso, porque quando você perde um peso repentino demais, você vê que o corpo, depois de um tempo, ele já não começa a perder como antes, entendeu? E é nessas fases, principalmente, que a parte emocional acaba pesando mais ainda. Então, tenta fazer as coisas tudo certinho. Você tem como você fazer tranquilo essa estratégia, no sentido de você estar acompanhando todo o seu processo. Lembre-se disso. Nada é impossível, você consegue. Você precisa ter estratégia. Você tem que manter a sua estratégia de alimentação, de treino, de beber água, de descansar. Você precisa descansar, ter um descanso, dormir bem. Então, lembre-se disso. Uma boa parte de todo esse processo vai depender demais do tipo de alimento que você controla, entendeu? Do tipo de cada graminha que você acaba consumindo. E lembre, você tem que ser a sua maior motivação de todos os dias. Lembra, treino, alimentação, você pode tomar banho todos os dias. Então, você tente fazer o máximo para ficar na sua casinha, né? Casinha, como a gente fala assim, a gente não sai muito da linha das coisas, entendeu? Você tentar manter o percentual ideal de déficit calórico. Lembre-se disso. Não quer dizer que você não vai viver só extremamente para isso, não vai poder comer nada diferente. Não é isso. O caminho não é isso. Então, você já sabe que o caminho para o sucesso, então, tá em você. Lembre, tudo é um processo, é fases. O que você precisa fazer? Você precisa ter isso em mente. Déficit calórico, essa dica. Treinar pesado com constância, né? Um treino e faltar o resto da semana não, viu? Fazer cardio, principalmente cardio, tenta fazer de 3 a 4 vezes por semana. E você precisa saber bem o que é que você vai comer. Mantenha-se firme na dieta. Faça a recuperação de tudo, que a gente falou que é o quê? Que é o descanso. E aos poucos, a cada semana, vá progredindo os seus treinos, vá tentando mais ainda dar uma apertada no déficit calórico, que você vai ver que nessa fase é onde a mágica acontece, onde a gordura vai começando a diminuir e você vai ficando cada vez mais satisfeito para poder entrar na próxima fase. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai seguindo direitinho as fases para você chegar até onde você deseja. Quando chegar onde você deseja, não é depois deixar tudo isso que você está passando de lado. Começa uma nova fase. Lembre-se disso, o cuidado sempre você vai ter o cuidado com você para o resto da vida, entendeu? Viu? O resto da vida, não esqueça disso. Quando começa uma etapa,
quando ela terminar, já começa outra, viu? Então, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Foi mais um bate-papo, entendeu? Coloca um comentário aqui no vídeo. Qual dessas fases você já está passando? Se você já tá passando por essa fase e não sabia dessas etapas direitinho que precisava, entendeu? Então, deixa seu comentário, o seu curtir, que é muito importante aqui para que o algoritmo do YouTube acabe compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. Então, hoje foi mais esse bate-papo. Fica com Deus, um forte abraço e fica ligado no nosso canal que sempre tem muitas dicas boas, aquele bate-papo legal e dicas de treino também diário para você ficar em forma, para você ter uma boa qualidade de vida, viu? Até a próxima, se Deus quiser.